Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia para continuarmos a falar do nosso livro Famílias. E então hoje vamos para um novo ponto que é o método jornalístico, assim é que é. Este método insere a base teórica da descrição noticiosa como usada no jornalismo. Lucas usou o método jornalístico ao escrever o Evangelho com o seu nome, Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Para que uma notícia informe cabalmente, necessita de conter as respostas a 6 questões: quem, onde, quando, o quê, porquê, qual o motivo. Neste caso, pode-se simular a realização de um jornal que descreve uma notícia tirada de uma narrativa bíblica ou simplesmente responder verbalmente a estas perguntas perante o texto sagrado. Estas perguntas ajudam-nos a interpretarmos convenientemente a mensagem do texto, direcionando a análise. Outro ponto diz: método, a Bíblia numa tela. Este método recorre a suportes visuais para ilustrar e suscitar um estudo bíblico. É uma técnica mais trabalhosa porque exige uma preparação prévia na procura de uma pintura artística e na escolha dos temas e dos textos bíblicos pretendidos para estudo. É um método particularmente interessante para as famílias com jovens, quando a família aprecia ou é sensível aos aspectos estéticos e visuais. Ao meditar sobre um texto bíblico, podemos sempre fazer o exercício mental de visualizar a vivência da cena, como se fôssemos testemunhas oculares. Este método consiste, por exemplo, na análise de um quadro de pintura clássica ou moderna, retratando um tema bíblico, facilitando esta visualização. Essa pintura pode ser apresentada diretamente por uma gravura, uma ilustração num livro ou uma apresentação informática ou projetada. Uma busca na net pode facilitar muito esta fase de preparação e pesquisa, de acordo com a sensibilidade e o conhecimento artístico da família. Podem-se encontrar e realçar no quadro os detalhes que exprimem o modo como o artista quis evidenciar os diferentes elementos da descrição da cena bíblica. Pode-se depois suscitar perguntas facilitadoras de uma atualização e apropriação da lição bíblica, ilustrada pela imagem visual. Como estão retratados os personagens? Como te sentirias se estivesses no lugar deste ou daquele personagem? O que é que o pintor quis descrever com determinado pormenor ou descrição visual? Quais os contrastes, os movimentos e os eixos estruturais do quadro? Qual é o acontecimento, o episódio ou a lição bíblica retratados? Que lição da Bíblia é realçada? Onde gostarias de estar retratado neste quadro e porquê? O que é que os seguintes textos da Bíblia nos dizem a respeito deste tema? Apresentar 1 a 3 versículos bíblicos. Com base para este método de meditação, podem-se usar os cadernos de belas artes ricamente ilustrados da coleção Taschen, vendidos a baixo custo nas grandes superfícies comerciais. Ok? Em alguns exemplos de nomes de quadros apropriados para se utilizar este método, bastante inserir estas referências num motor de pesquisa como o Google. Para se obter a referida imagem digitalizada, escolher sempre a imagem de maior resolução quando a devida atenção dos direitos autorais. E depois tem aqui alguns como a cruz às costas, de Bosch, a coroação de espinhos, o Cristo São João da Cruz, a Última Ceia. Com certeza vocês já ouviram falar sobre isto. Eu também já ouvi.
Também a ressurreição de Cristo, São Paulo na prisão, tem vários. Não vale a pena estarmos aqui a dizer todos, mas tem vários. Também fala-nos aqui sobre o ensino de lições bíblicas através de filmes. Isso é muito bom, porque os filmes por vezes ajudam-nos, até mesmo que as crianças. Eu faço isso com o Afonso. Muitas vezes ele sabe qual é o canal dos filmes da igreja e eu ponho-lhe sempre a ver algum filme que ele ache mais importante. E ele gosta muito. O uso de filmes bíblicos pode ser um instrumento interessante como ilustração, meditação bíblica no culto familiar, mas pode também ser contraproducente. Isto caso o uso da televisão esteja a absorver uma grande parte do tempo da família, constituindo um problema. Pois, temos que ter cuidado, porque por vezes as crianças dizem: mãe, não tenho nada para fazer, por exemplo, no dia de sábado, vou ver um filme da igreja. Mas depois absorvem o conteúdo, mas não absorvem aquilo quer dizer para ele, não é? Gostam do filme, foi giro e tal, mas não tiram muito partido daquilo. Além dos filmes bíblicos, também se podem usar filmes com aplicações pedagógicas sobre a vivência da fé, a família, os valores cristãos, as escolhas, a vitória sobre os desafios. Uma coisa que eu costumo fazer com o Afonso é fazer concursos bíblicos. Existe uma aplicação de perguntas da Bíblia e nós por vezes tiramos mas aquilo é sempre repetitivo e o Afonso, coitadinho, já sabe quase tudo, mas é uma boa coisa para passarmos uma tarde de sábado, por exemplo. Deixem-vos ver. No caso de visualização do filme completo, sai-se do contexto de culto familiar para uma atividade espiritual em família, como por exemplo um debate familiar. Exatamente. Podemos, em vez de fazer um culto familiar, podemos, através de um filme, toda a família tomar atenção bem ao filme e depois o que está na direção daquele culto familiar fazer perguntas sobre o filme para ver se estiveram atentos. Eu costumo fazer muitas vezes isso com o Afonso para ver se ele realmente está atento. A ordem do programa do culto familiar utilizando este método poderia ser a seguinte: escolher, preparar um trecho de 5 minutos num filme bíblico ou didático, a introdução e visualização e a partilha. Por exemplo, também diz aqui, sugestões de perguntas para debate. Qual o episódio bíblico, o tema bíblico ou o valor espiritual realçados neste filme? Em que aspecto está ou não conforme a palavra de Deus? Quais as cenas ou os aspectos que mais impressionaram? O que farias se estivesses no lugar deste ou daquela personagem? Qual o texto bíblico relacionado com este episódio bíblico, tema ou personagem que eu quero realçar? Qual a oração que sinto necessidade de apresentar a Deus e partilhar em família? São várias coisas que nós podemos fazer no dia de sábado. Porque a gente, não tenho nada para fazer no dia de sábado. Não, nós temos que pôr as nossas crianças e jovens a ver filmes, a ver programas didáticos, concursos bíblicos, coisas que sejam destinadas a Deus. Porque então, o que é que estamos a fazer no dia de sábado? O dia de sábado, isto aqui fala para estudos bíblicos e fala para cultos familiares, mas eu agora tirei para o dia de sábado. Porquê? O dia de sábado é sempre passado da mesma forma. Vamos à igreja de manhã, à tarde ficamos a dormir. Pronto. E é uma coisa que não se deve fazer. Nós devemos fazer tudo para prol de Deus e dos outros. Se nós não temos nada para fazer na igreja, porque a igreja está fechada devido ao Covid, podemos então, de qualquer maneira, fazer alguma coisa com os nossos jovens em casa, os nossos filhos, as nossas crianças, para que aquele dia de sábado possa prosperar e possamos sentir no nosso meio, no nosso coração, que fizemos algo de bom. Por isso ficamos por aqui, meus amigos. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.